Hoje vou contar uma história bem legal para vocês. É a história sobre um movimento cultural que foi o renascimento de obras de artes, pinturas e a formação dos estados nacionais. O que isso quer dizer? É onde os reis, rainhas se fortaleceram. E isso aconteceu tudo na Europa. Vamos lá? Essa história vai ser bem divertida. Renascimento, renascimento. Você já ouviu falar nessa palavra? Renascimento é aquilo que voltou à vida, ganhou força, voltou a ganhar luz novamente. E no caso, a gente fala das artes. Mas o que é? Era um movimento intelectual. Mas o que é isso, professora? É um movimento onde as pessoas passam a gostar das artes, de fazer pintura. Você gosta de pintura? Tenho certeza que vocês devem gostar de fazer pintura. E também tirar foto, não é? Hoje em dia temos esses recursos. Naquela época, o que eles faziam? Gostavam de pintar quadros, fazer esculturas, e era isso. A cultura clássica chama de humanismo, e que era da Grécia e da Roma e que volta com o Renascimento. Entre as obras de arte, temos a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. É uma obra muito famosa, não sabemos ao certo quem era essa mulher. Muitos dizem que ela era a mulher de um comerciante, mas ao certo ninguém sabe. O que a gente sabe é que esse quadro é muito famoso e até hoje causa um impacto nas pessoas. Vejamos ao lado. Olha, Mônica Lisa. É uma reprodução, uma releitura, uma cópia da Mona Lisa. Que tal você também fazer uma releitura? Solte a sua imaginação e faça também uma Mônica Lisa ou uma Mona Lisa do seu jeito. Que tal? As características do Renascimento são a cultura urbana, que nem a gente viu, a cultura das cidades. O que acontece? Os camponeses saem dos feudos, que é aquelas chacras, aqueles lugares do campo, e vão ficar na cidade. Então, é na cidade que surge o Renascimento. As pessoas, então, passam a pensar mais no homem, ser mais individualistas, e elas passam, então, a viver esse renascimento na cidade. Então, o feudalismo começa a ser deixado de lado e agora a vida é agora nas cidades. As pessoas se organizam dentro dessas cidades. Mas por que motivos, então, surgiu o Renascimento justamente nesse lugar da Europa, na Itália? Bom, era aquilo que a gente falamos na nossa última aula. Comércio, cidades. Não é tão importante o comércio nas nossas vidas? Sem o comércio não tinha gente onde comprar nossa comida, onde a gente pagar as contas, comprar o que vestir, comprar até os produtos básicos. Então, naquela época, o comércio, assim como hoje, é muito importante. A imprensa, a divulgação, então, naquela época se dava pelos livros. Hoje temos as internet, a rede social, mas lá naquela época era tudo por livro ou comunicado, oralmente. As pessoas iam se falando uma para outra, e aquela notícia se espalhava. Então, e nessa cultura aí do Renascimento, as pessoas então tinham os mecenas, que eram aqueles que pagavam para ter as artes dos artistas. E isso então era uma coisa muito importante para eles. E foi um momento muito importante na nossa história. Idade Moderna. Anteriormente, no fim da Idade Média, vimos que o renascimento comercial e urbano fez com que o comércio ganhasse força. O comércio ganhava cada vez mais força. As cidades ganhavam uma importância muito grande, com suas feiras, artesanatos e o comércio. Surge a figura do burguês, aquele homem que comerciante ou artesão. Surge então o capitalismo comercial. Essa é uma nova página da nossa história. Começamos então com a Idade Moderna. Surge o Estado Moderno. O rei faz uma aliança com a burguesia e diz: com esse dinheiro terei um exército forte e fará com que os outros me respeitem. Já o burguês paga impostos, dinheiro para o rei e pode circular em todas as cidades. Ele pode fazer comércio em todas as cidades do reino, sem o impedimento que havia antes na Idade Média. A aliança rei mais burguesia forma um poder centralizado e o rei deve ser obedecido por todo. Essa combinação
entre poder centralizado, mais impostos e o rei deve ser obedecido por todos se não tem consequências, é o Estado moderno, que chamamos de Estado moderno. Surgia então o mercantilismo, é quando você exporta mais e importa menos. O metalismo, ouro e metais, riqueza, muita riqueza. E quando faz o pacto colonial, lembrando que nessa época havia se descoberto a América, se descoberto lugares que nem o Brasil, no nosso país. E os europeus vieram aqui e retiraram muitos metais preciosos, muito ouro. E isso fez com que os reis ficassem muito ricos e ganhassem muito poder. Nessa semana, então, vamos fazer uma atividade. Faça uma frase sobre o período do nascimento no seu caderno. Por exemplo, o Renascimento foi um momento de descoberta. 2. Você pode fazer um desenho também, uma releitura da Mona Lisa igual ao da Mônica Lisa, ou fazer do seu jeito. Vamos lá? Vamos soltar a imaginação? Na atividade 2, vamos falar sobre o Estado moderno. Faça uma frase no caderno com as seguintes palavras: poder centralizado, idade moderna, rei e absolutismo. Na 2, você vai assinalar a correta. Qual dessas alternativas é a correta sobre o período em que surgiu o absolutismo? Ok? Bom, terminamos então a atividade dessa semana e o conteúdo também. No próximo, vamos falar sobre um período muito interessante, a Era das Navegações, onde foram descobertos novos continentes, um mundo novo se abria para a Europa. Você não pode perder. Até lá!